Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje não vai ser bem uma história, vai ser mais um relato. Isso aconteceu quando eu tinha entre 15 a 16 anos, quando praticamente toda a minha família estava indo para a igreja, tinha aceitado Jesus, estava todo mundo bem. Deus tinha mudado a minha família por completo, meus irmãos eram usuários. Eu não me envergonho de falar isso, porque hoje eles vivem um testemunho para contar. Só que isso aconteceu bem no começo da caminhada da nossa fé. Um dia, eu sempre tinha algumas visões, algumas coisas que eu não compreendia muito bem, até então me tornar evangélica. Teve um dia em minha casa em que eu comecei a ver uns vultos correr ao redor da minha casa. E eu não tinha medo, nunca tive medo disso. E eu fui sair para fora e fui ver o que era. E quando eu percebi o que era, eu vi que era dois anjos, que eles estavam brigando. Um anjo que, vamos dizer, que representava Deus e o outro ao inimigo. E ele estava tentando, o do inimigo estava tentando entrar dentro da minha casa. E o de Deus, como fazer assim, o do mal e o do bem. O do bem tentava impedir que esse anjo entrasse. Porém, ele conseguiu entrar dentro da minha casa. E ao entrar, ele foi logo para o quarto dos meus dois irmãos. Eu sou a mais nova, sou a caçula da família. E o do anjo do mal, ele queria pular na cama do meu irmão, que era mais novo. Só que o anjo do bem não permitiu. Para explicar para vocês, a cama de um do meu irmão lá de cá e outro era no lado de cá. Os dois eram no mesmo quarto. Mas ele conseguiu pular sobre a cama do meu irmão mais velho, que recém tinha se convertido. O mais novo foi o primeiro a se converter ao evangélico. E, por incrível que pareça, após que ele conseguiu pular e contar a vitória, dançando em cima da cama do meu irmão, começaram a acontecer algumas coisas. Uma coisa, eu nunca relatei sobre essa minha visão, nem mesmo para minha família, porque eu ainda não entendia o que aquilo queria dizer. Mas como isso aconteceu, o meu irmão mais velho teve uma recaída. E ele tinha recebido o pagamento e tinha dado o dinheiro para nós guardar. E disse para não entregar para ele mesmo se ele pedisse. Só que ele começou a usar e ficou praticamente 24 horas dentro de um mato usando drogas, que eu não sei qual tipo, mas ficou lá. E minha família e minha mãe estavam muito desesperados, porque era um culto que era para ser um culto de Santa Ceia.
e a gente não fazia ideia. Quando foi um pouco de tarde, ele apareceu para buscar o dinheiro que ele tinha deixado guardado com a gente. Nós tentamos conversar com ele, mas nada que nós falava fazia ele mudar de ideia. E ele voltou, pegou aquele dinheiro, provavelmente para comprar mais. E ele começou, voltou para o mato, usar mais drogas, droga. E estava se aproximando a hora de ir pro culto. Quando ele voltou para casa, praticamente passando mal. E minha mãe em desespero, e ele com dor de cabeça, e foi para o quarto e se deitou na cama dele. E quando ele se deitou na cama dele, eu tive mais uma visão. Eu já estava pronta para ir para a igreja. E eu tive a visão do meu irmão morto. E eu sei que eu estava assim, em pé, e eu de 2 passos para trás, eu só não caí. Porque tinha uma penteadeira e eu me apoiei naquela penteadeira. E eu não tinha relatado que eu estava vendo para ninguém. E praticamente em choque, vendo praticamente o meu irmão já morto. Eu ouvi um hino na minha mente da Mara Lima, que diz assim, o título desse hino, ele vai além da medicina. Que a letra do hino é mais assim: sim, foi ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu. Naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Sim, foi ele mesmo quem falou que ele é a vida e a ressurreição. Quando ele disse Lázaro, sai para fora, ele surpreendeu aquela multidão. E ao ouvir esse hino atuar na minha mente, e a nossa família orando por ele, e a minha mãe não queria ir para o culto, mas nós falamos que tinha que ir por era culto de Santa Ceia. E eu me lembro que a gente foi, eu fui na frente, porque eu tinha visto tudo aquilo. Tinha tido toda aquela visão, e eu me lembro que eu estava com uma sandália de salto fino, um salto 15, eu nunca andei tão rápido em toda a minha vida para ir para a igreja. E nós fomos, e meu irmão ficou. Eu sei que eu cheguei na igreja, minha primeira coisa foi dobrar o meu joelho. E eu comecei a orar e pedir para Deus pela vida do meu irmão. E entreguei ele, a vida dele, à mão de Deus. Então acabou o culto, voltamos para casa. Quando chegamos em casa, meu irmão estava bem. Então, vocês podem dizer que ele não estava tendo uma overdose, não estava tendo nada. Não, ele estava assim. Mas o Deus o que eu conheço, o Deus o qual nós servimos, é um Deus do impossível. E hoje, para a honra e a glória do meu Deus, esse meu irmão hoje é pastor. E não teve mais nenhuma recaída. Está casado, tem filhos. Talvez seja a primeira vez que isso seja contado pela minha pessoa. Ele conta a versão dele do que aconteceu no Sato naquele dia. Mas da visão qual eu tive, talvez não é fácil de compreender. Talvez não era para ser para ele, era para ser para o meu outro irmão. Mas por algum motivo, um deles deu a brecha para entrar. E o inimigo se aproveitou disso. Mas eu quero te dizer que a gente pode sim ter momentos de fraqueza, mas reconhecer o nosso erro é o ponto para nos levantar. Esse foi um relato o qual a gente compartilhou hoje. Obrigado por todos para assistir. Peço que compartilhe, compartilhe, comente, deixe a sua opinião e seu like também, se inscreva no canal.